Esse é o primeiro vídeo de resenha do canal. Eu vou fazer de um livro que eu odeio. Eu odeio profundamente esse livro. Vocês vão entender por quê. Vamos começar esse pesadelo. O livro começa assim. Tem um cara chamado Sr. Lockwood. Ele é um cara com posses, ele tem dinheiro. A história se passa em 1800. Ele resolve tirar umas férias, passar uns dias num lugar bucólico, afastado da cidade, na Inglaterra. Aluga uma fazenda pra ficar lá. Daí ele sai pra dar um oi pro proprietário da fazenda, que mora a alguns quilômetros de distância da fazenda que ele alugou. No começo da história, o Sr. Lockwood fala que o dono dessa fazenda, ele é um cara respeitável e ele é muito inteligente, sagaz e bonito e lindo, cheiroso, gostoso, maravilhoso. E tem tudo a ver com ele, com a personalidade dele, que eles vão se dar super bem, porque os dois são muito inteligentes e blá 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 blá. Chega na casa do proprietário, super mal recebido pelas pessoas que estão lá. Ele consegue encontrar o Sr. Heathcliff, o maior personagem da trama, né? Que é o dono da fazenda. Ele sente que a fazenda é meio velha, as coisas são meio antigas, até que não faria muito sentido o Heathcliff alugar a outra fazenda dele lá, porque a outra fazenda era bem melhor, bem mais nova, melhor cuidada, e o proprietário fica na mansão dele podre lá. O Sr. Lockwood, enquanto tá visitando, é quase atacado e mordido por cães selvagens. Ele chega na casa e tem um monte de cão, um monte de cachorro, estão bem longe de ser domesticado, já. Eles conversam tal, o Sr. Lockwood não entende muito bem, sai de lá meio assim, não entende porque ele foi tratado daquela forma. Só que tem gente que gosta de sofrer. Então ele volta no dia seguinte, mesmo tendo sido tratado de um jeito merda. Ele volta lá. E aí ele conhece alguns outros personagens, que são que é a Cat e o Harrington. A Cat e o Harrington, eles sentam pra comer. O Harrington é um cara jovem, né? Ele deve ter uns 20 e poucos anos. E a Cat tem quase 20. E ela é muito linda. E o Sr. Lockwood meio que fica super apaixonado por ela. E como ele é um cara bem arrogante, ele pressupõe várias coisas. Por exemplo, que ela é esposa do Heathcliff, uma garota de 15 anos. E o Heathcliff um cara de quase 50. E mesmo todos os personagens da casa se tratando de um jeito horrível. Eles se xingam a ponto de quase se bater. Não satisfeito, o Sr. Lockwood também acha que o Harrington é filho do Heathcliff, o que também não é verdade. Ele acaba tendo que passar a noite lá, porque rola uma geada. É impossível ele conseguir voltar para a fazenda alugada dele. Nessa noite infernal que ele tem dentro do Morro dos Ventos Uivantes, que é onde a fazenda fica, escrito no livro como sendo um lugar muito ventanoso, ele tem um tipo de visão, um pesadelo, ele acredita que é um pesadelo com um fantasma. Um fantasma chamado Catherine, que ele não sabe o sobrenome dela precisamente. Pode ser Catherine Linton, Catherine Earnshaw ou Catherine Heathcliff. Ele consegue ir embora no dia seguinte, bem cedinho, passa ali um bloco de neve de 3 metros, né? Quase não consegue chegar na fazenda alugada dele lá. Quando ele chega, ele é recepcionado por uma das personagens mais importantes do livro, que é a Ellen Dean. A Ellen Dean, fofoqueira, governanta, não esconde nada, tá certa, chá. O Sr. Lockwood fica interessado, curioso na história do Heathcliff por tantas dúvidas que ele não vê respondidas. Quem é o Harrington? Quem é a Cat? Por que eles têm essa relação, né? Qual é a relação entre todos eles? Por que eles se tratam daquela forma? E a Ellen tem uma história para contar. Ela fala que ela cresceu no Morro dos Ventos Uivantes, basicamente. Ela já era uma empregada lá, bem jovem. Era incumbida de cuidar de 2 crianças, que era o Riddle e a Catherine. Eles tinham, sei lá, 8 anos de idade, mais ou menos. O pai deles era o Sr. Earnshaw. Earnshaw, ele tem esse lugar, mas eles não são uma família rica, eles não têm muito luxo. Um dia o Sr. Earnshaw fala que vai para Londres. Fala, eu vou para Londres, vou fazer uma caminhada de 90 quilômetros para Londres. 90 quilômetros eu vou fazer essa caminhada aí, ele fala. Aí a Cat, filha dele, e o Riddle pedem presentes. É bem Bela e a Fera essa parte. O velhinho que fala que precisa ir para um lugar e pergunta o que os filhos querem. E aí ele é sequestrado pela fera, né? Só que no caso ele leva a fera para casa.
Na volta, quando o cara consegue voltar da caminhada, ele não traz nenhum presente. Em vez disso, ele traz um garoto, uma criança. Ele fala pros filhos dele e é pra esposa, ele fala que ele teve muita dózinha dessa criança assim, quando ele tava lá em Londres. E ele resolveu trazer a criança. Falou assim, eu não sabia muito bem como fazer, a criança tava perdida. Eu resolvi trazer a criança. O menino recebe o nome de Radcliffe sem sobrenome, pelas pessoas não saberem de onde ele veio. O que eles falam é que ele é tipo cigano, ele tem a pele mais escura, cabelos escuros, olhos escuros, bem diferente do que eles viam lá na terrinha deles lá, todo mundo branco de olho azul e tal. A esposa acha isso um absurdo, as crianças odeiam o Radcliffe porque eles acham que é culpa do Radcliffe, do pai não ter trazido nenhum presente. E é assim que ele é introduzido à família. Desde o começo, nem a Ellen, nem ninguém gostava dessa criança. Eles perturbavam ela e sofreu bullying na infância. O pai deles, o Sr. Ernest Shaw, ele tratava o Radcliffe como sendo meio que preferido dele. Por motivo nenhum, as pessoas falavam, nossa, mas o que tem essa criança que você gosta tanto? O menino também, ele era bem antipático a tudo isso. Ele nunca demonstrou carinho e gratidão por ter tirado ele das ruas. Era bem apático, mas em um determinado momento ele acaba se ligando, tendo amizade com a Catherine. Os dois, eles ficam felizinhos juntos, eles se tornam amigos. E a Catherine, ela sempre foi uma criança infernal, ela adorava chamar atenção. A criança é uma merda mesmo, mas assim, eu imagino que ela fosse assim, um inferno. Ela tava sempre fazendo as coisas que não devia, sabe? A pessoa fala, não faz isso aí, a pessoa vai lá e faz de propósito, sabe? A criança vai lá e faz de propósito. Ela era esse tipo de criança. Tudo que ela mandava, o Radcliffe fazia. Ela era, tipo, a imperatriz. Eles acabam tendo essa super amizade aí. O Riddle, o irmão dela, odiava o Radcliffe. Ele batia no Radcliffe, tinha muitos ciúmes dele, né, com o pai. O Radcliffe mesmo acabava tendo alguns caprichos. Como ele era o preferido, ele manipulava as pessoas desde pequeno. E falava, sei lá, deixa eu ficar com esse brinquedo, senão eu conto que você me bateu. Ele não era uma criança boazinha. Ninguém é bonzinho nesse livro. Ninguém. Certo dia, mãe das crianças morre. Ela não gostava do Radcliffe, mas nada muda, ele continua sendo enxotado pelo Riddle. Um dos personagens é o Joseph. O Joseph é também um empregado mais velho, super religioso, fica lá também, na família. Um dia, o Radcliffe e a Cat, eles fogem, aprontam tanto que mandam eles pastar. Os dois acabam indo bastante longe, eles acabam chegando na fazenda dos Tordos, onde eles encontram um casal, que eles vivem em condições bem melhores, mais mordomia, mais tipo empregados, lá tudo é bonito e lindo e jardins. Eles têm 2 filhos, os Linton, é o Edgar Linton e a Isabella Linton. Os dois bem mimadinhos, e o Radcliffe e a Cat ficam observando os dois lá na sala de estar e acham engraçados, ficam tipo tirando sarro deles. A Cat acaba na hora de fugir, porque os caras percebem que tem dois intrusos na fazenda. Na hora de fugir, a Cat acaba se machucando. Eles são pegos. O Radcliffe é tratado bem pior do que a Cat pela cor dele. Ele é enxotado da fazenda e ela é tratada como se fosse uma princesa. Eles descobrem que ela é do Ernest Shaw. O Radcliffe volta pro Morro dos Ventos Vivantes e ele chega lá e fala, olha, a Cat tá lá nos Linton, mas ela tá sendo muito bem tratada lá. E aí ela acaba ficando lá muito tempo. Ela acaba ficando lá dias. E o Radcliffe, ele é esquecido. Ele é esquecido pela Ellen Dean, ele é esquecido por todo mundo. Depois desses dias aí, a camada e sendo bem paparicada, ela volta, ela encontra o Radcliffe todo sujo, maltrapilho por não ter sido cuidado, era uma criança, quem deu atenção pra ele. Existe um estranhamento, ela volta toda bonitinha, de cachinho e tal, vestidinha, e não quer meio que tocar em ninguém, assim, nem nos cachorros que eles têm na fazenda. E eles têm um distanciamento, mas logo eles voltam a fazer traquinagens juntos. Eles crescem assim, juntos, felizes e enchendo o saco de todo mundo. Conforme o tempo passa, o Sr. Ernest Shaw, ele vai ficando cada vez mais amargurado e cansado e vai ficando velho. Ele não tem mais a mulher dele, então ele vai se fechando. E a Catherine, ela não ajuda em nada, porque ela não tem nenhum senso de compaixão
com ninguém. Isso sou eu falando. Nesse meio tempo aí, o Riddle, que briga com todo mundo também, ele tem muita raiva no coração, principalmente briga com o Radcliffe por atenção do pai, é enviado para um colégio, aí um tempo sem aparecer, até que o Sr. Ernest Shaw, ele morre. Quem encontra o pai morto é a própria Cat. O Riddle volta pro funeral do pai, ele traz uma mina lá, ele casou com a mina e tal, e traz ela e aí pra viver com nós. Ela acaba sendo uma pessoa boa, assim, ela não tem nenhuma extravagância, ela é pobre e ela acha que tudo é lindo, as coisas são lindas, o lugar onde eles vivem é lindo. E o Joseph e a Catherine são as pessoas que infernizam a casa, né? A Nellie fala isso. Eles poderiam ter até um pouco de paz se não fossem esses dois, porque a Catherine era um inferno e o Joseph, ele era o cara que tudo estava errado porque não era de Deus. Sem o Sr. Ernest Shaw na família, eles perdem esse patriarca, o cara que obrigava as pessoas a seguirem uma direção. Quem toma essa posição é mais o Joseph e o Riddle, né? Quem sofre de novo as consequências de ter tudo mudado é o Radcliffe. A Cat e o Radcliffe juram serem crianças selvagens, desafiarem a autoridade, não serem bonitinhos e fofinhos como os outros, mas a Cat acaba gostando de ser paparicada. Edgar Linton e a Isabella começam a participar mais da convivência dela, ter mais a atenção dela. O episódio do Natal, os Linton vão passar o Natal lá no Morro dos Ventos Uivantes. O Radcliffe tenta se comportar melhor para agradar a Cat, porque agora ela tá dividida entre dois mundos e ele tenta se vestir melhor, né, passar um perfume, mas eles prendem o garoto. Os Linton e os Ernest Shaw têm o Natal deles lá, com o garoto preso no sótão. Daí passa um tempo, o Riddle tem um filho, um menininho, que eles dão o nome de Harrington. A mulher dele morre. O Harrington fica os cuidados da Ellen. No começo ela ama muito ele, pai dele, o Riddle não tá nem aí pro filho dele, tipo, a mulher dele morreu e eles tinham uma ligação muito forte, viram um cara rabugento e chato. Passa mais um tempo e agora as crianças, eles já estão com uns 15 anos. O Lito pergunta pra Cat se ela quer casar com ele, né? Ela fica dividida entre o Radcliffe e o Linton. E é nesse momento que ela vai pedir conselhos pra Ellen sobre quem ela devia escolher. E ela tem um puta diálogo muito foda. Está sozinha, Nellie? Aham. Onde está o Radcliffe? Tá trabalhando. Ai, meu Deus. Como sou infeliz. Oxe. Nellie, és capaz de guardar um segredo? É? Estou ficando muito preocupada. Tenho de desabafar. Preciso saber o que fazer. Hoje mesmo, Edgar Linton me pediu em casamento. E eu lhe dei uma resposta. Mas agora, se eu aceitei ou recusei, quero que me digas qual das respostas eu deveria ter dado. Como é que eu vou saber? Se começas com isso, não te conto mais nada. Aceitei, Nellie. Vá, diz lá. Achei que fiz mal. Ué, você já aceitou? Vá, diz. Você ama o Edgar? E quem não ama? Claro que sim. E por quê? Que disparate de pergunta. Eu amo. E é tudo. Tá, mas por quê? Porque ele é bonito e eu gosto de estar com ele. Porque ele é jovem, alegre e porque ele me ama. Isso não conta. E porque ele vai ficar rico e vou gostar de ser a mulher mais importante das redondezas e terei muito orgulho do marido que arranjei. Tá, mas como? Amo como toda gente ama. Que bobagem, Nellie. Pode responder? Amo o chão que ele pisa e o ar que ele respira e tudo que ele toca e as palavras que ele diz. Amo o seu aspecto e os seus atos. Amo inteiro, integralmente. Está satisfeita? E por quê?
Ora, está brincando comigo. Isso é maldade. Mas pra mim, isso não é brincadeira nenhuma. Tá, você ama ele porque ele é bonito, jovem e rico. Mas se ele não tivesse nada disso... Não, é claro que não. Nesse caso, só teria pena dele. Ou até, talvez, o odiasse. Se ele fosse feio e bobalhão. Mas no mundo existem muitos homens ricos e bonitos. E até mais ricos que o Edgar. Se existem, não estão ao meu alcance. Como o Edgar, nunca encontrei nenhum. Ainda pode encontrar. Mas é agora. E é só o presente que me interessa. Ele não vai ser lindo para sempre. Ele pode ficar velho, feio e pobre. E lá se diz coisas com coisa. Eu não preciso de sua permissão. Eu vou casar com ele. Sim. Então tá bom. Ele é muito perspicaz. Radcliffe acaba escutando um pedaço da conversa, aquele pedaço que ele não devia escutar. Nesse dia aí ele foge, ele vai embora, some, desaparece. A história dá um salto temporal. Anos depois, Cat já está casada com o Sr. Linton na Fazenda dos Tordos. A Elendil é a governanta e todo mundo assim tá mais ou menos feliz, né? Tá tudo bem. O Riddle tá no Morro dos Ventos Vivantes, ela tá na fazenda. O Riddle junto com o filho dele tá lá, ela tá aqui, tudo certinho. Daí o mestre do caos retorna. O bonitão se reinventa, volta como sendo um cara mais culto, agora sabe conversar com as pessoas, ele não é tão recluso quanto ele era na infância, barba feita, né, tal. Foi um puta choque pra ela naquela época do Radcliffe simplesmente sumir, ele desapareceu, ela não teve nem tempo de pensar se ela ia realmente ficar com o Linton. Ele faz a escolha por ela, né? Ele aparece na Fazenda dos Tordos como se fosse um fantasma do passado e aquilo choca de novo a Cat. Ela fica muito feliz. Ela tá grávida do Edgar Linton. Tudo meio que mudou, né? Ele volta, assim, não conta o que aconteceu com ele no livro, simplesmente volta com muita grana. Ele volta com poder. O grande lance dele foi buscar isso, porque ele percebeu que era o que faltava pra ele conquistar ela. Quer dizer, deve ser isso, sei lá. Ele resolve alugar um quarto no Morro dos Ventos Vivantes. Ele poderia ter ido pra qualquer lugar, mas ele resolveu voltar lá pro Riddle, o cara que ficou enchendo o saco dele durante a infância inteira, batendo nele e tal. Ele resolveu ficar com esse cara, passar um tempo lá. O Riddle, ele é um bosta, né? Um cara que perdeu a vontade de fazer muita coisa. Ele não cuida do próprio filho. Harrington, ele vive simplesmente jogado, pendurando o filhote de cachorro nos lugares. Eles têm um lance muito forte com o cachorro. Eles têm muito cachorro lá. Como o Radcliffe, ele cresce como uma pessoa ignorada. Chato. Enquanto o Radcliffe tá lá, acho que é uma vez por semana que eles têm lá o jogo, eles chamam uma galera e jogam, é uma noite de jogo, então eles ficam jogando lá. E o Radcliffe rapa a galera toda, ele é muito bom no jogo. Ele faz o Riddle ficar endividado, fala isso no livro, de quanto ele ficou, mas é muito mesmo. É tanto que o Radcliffe trata a casa do Morro dos Ventos Vivantes como se fosse a casa dele, como se ele fosse o dono, a partir daquele momento. Ele acaba meio que adotando o Harrington, o filho do Reed, dando atenção pra criança. Enquanto isso, Radcliffe não larga o osso. Ele fica lá rondando a fazenda dos Tordos, visitando a Cat. O Edgar odeia ele, né? Mas ele acaba suportando pela esposa. E aí, a Isabela, irmã do Edgar, aquela coisa louca de criança, de adolescente, ela acaba se apaixonando pelo Radcliffe. Jeitão do Radcliffe, sedutor dele, ficando encantada por isso. Nisso, a Cat avisa que o Radcliffe tem uma tendência a ser uma pessoa egoísta e ele é malvado, ele é uma criatura má. Claro que a Isabela não dá ouvidos. A Isabela insiste que, na verdade, ele é um cara maravilhoso, que a Cat tem ciúmes, e ela também tem razão. A Catherine, ela é uma pessoa egoísta também, ela é uma pessoa cheia de caprichos. A Elendil fala que o temperamento dela, de criança para adulto, apenas camuflou, mas ela continua sendo uma pessoa irritante, que adora a atenção. Tanto a Catherine quanto o Radcliffe tem uma cena horrível, tem várias cenas horríveis, mas tem cenas que, não, todas são ruins, assim, todas são bem ruins. Acabam assustando a menina, mas
Mas aquilo dá uma ideia pro Radcliffe. Ele acaba seduzindo a Isabela, brincando com ela, né? Segue outra cena horrível, eles brigam, a Isabela e o Radcliffe fogem. A Catherine fica louca, ela enlouquece, fica maluca, completamente maluca, quer dizer, ela perdeu o Radcliffe quando ele era mais novo, ele fugiu, aí agora ele voltou e agora depois ele fugiu de novo. Ela fica 3 dias sem comer, dentro de um quarto, sendo que ela é uma mulher grávida. A Ellen tenta, né, dar uma ajudada, mas assim, ela sabe que o temperamento da Catherine é esse, de chamar atenção, então o que ela resolve fazer é não dar atenção pra ela, acreditando que a Catherine possa se tornar uma pessoa mais madura. Nesse meio tempo aí, a Isabela e o Radcliffe voltam, ela manda uma carta pra Nellie pedindo que a Ellen vá pro morro. Fala, avisa pro meu irmão que eu tô aqui. O Edgar, ele não quer nem saber falar da Isabela, ele avisou pra ela que isso era ruim, que não deveria ser feito, que ela não deveria ficar com o Radcliffe, que ele tinha más intenções, que ele detestava o Radcliffe, e ela mesmo assim resolveu ficar com ele. A Ellen vai pro morro, encontra a Isabela toda estrambelhada. A Isabela conta pra ela que foi uma lua de mel de merda, que não é nada daquilo que ela queria, que ele é um demônio, que o Radcliffe é uma criatura horrível, detestável, que ela até que tentou fugir, só que ele não ia deixar. O Radcliffe pergunta como é que a Cat tá, acaba descobrindo que ela tá mal, e os caras são muito fofoqueiros, mano. Ela fala que ela tá mal, que ela tá muito louca e que a culpa é dele. Ele fala pra ela assim, é o seguinte, então você vai me deixar ver a mulher, senão vou te prender aqui, você vai arranjar um jeito de eu ver ela. Porque o Edgar não vai mais deixar o Radcliffe entrar dentro da fazenda, depois dele ter sequestrado a irmã e ter enlouquecido a mulher dele. A Ellen, com medo dele, porque ele é um monstro, não é brincadeira, ele é um cara realmente ruim. Ela acaba falando, tá bom, eu vou achar um jeito de você entrar lá, pra você conseguir falar com a Catherine, né? Ela deixa a janela aberta, a Cat tá muito louca. Imagina assim, ela tá louca. Imagina que ela fica ouvindo a voz do Radcliffe, alucinando, falando que ela tá no Morro dos Ventos Uivantes, muito louca. O Edgar sai pra fazer as orações dele, até domingo lá eles vão fazer a missa e tal. Ele fala, não, pelo menos isso eu vou fazer, né? Porque ele tinha ficado o tempo inteiro lá com ela. O Radcliffe, ele consegue entrar na casa, fala com ela, eles têm um diálogo lá muito triste, terrível também, péssimo, horroroso, péssimo. Mostrar-me agora o quão cruel tem sido, cruel e falsa. Por que me detestaste, Cat? Por que traíste o teu próprio coração? Não tenho sequer uma palavra de conforto para dar. Tu mereces tudo aquilo por que estás passando. Mataste a ti própria. Sim, podes beijar-me e chorar o quanto quiseres, arrancar-me beijos e lágrimas, mas eles vão te queimar e serás amaldiçoada. Se me amavas, por que me deixaste? Com que direito? Responda-me. Por causa de meras inclinações que sentia pelo Linton? Pois não foi a miséria, nem a degradação, nem a morte, nem algo que Deus ou Satanás pudesse enviar, que nos separou. Foste tu, de livre vontade, que o fizeste. Não fui eu que despedacei teu coração, foste tu própria. E ao despedaçares o teu, despedaçaste o meu também. Tanto pior para mim, que sou forte e saudável. Se eu desejo continuar a viver, que vida levarei quando, ó, meu Deus, gostarias tu de viver com a alma na sepultura? O Edgar volta, isso é curta, deve demorar 1 hora, né? Sei lá. Ele volta, o Radcliffe tem que sair de lá correndo e fica esperando o que vai acontecer. Nessa noite, nesse dia aí, ela morre. Dá luz a uma filha lá. O Radcliffe, ele amaldiçoa a Catherine, ele amaldiçoa a si mesmo, ele pede que ela venha assombrar ele, que ela não vá embora, que ela não parte, fique com ele para sempre. A Isabela consegue escapar quando ele tá de luto lá, ele volta, também tem outra cena horrível de briga, pancadaria, tiro, faca, todas essas coisas aí tem, e ela consegue fugir, a menina consegue jogar umas verdades na cara dele e fugir. Ela até quer, né, ficar na fazenda dos tordos, mas ela sabe que ele vai atrás dela, ele vai infernizar ela de qualquer jeito. Então ela pega umas coisinhas, tal, faz uma trouxinha, vai viver bem longe.
Aí começa a terceira parte, que pra mim é a pior de todas as partes, a mais tenebrosa. Se não foi tão ruim assim, agora vai ficar muito pior. A Isabela tem um filho, alguns meses depois, né? O filho do Radcliffe, que ela dá o nome de Linton Radcliffe. Cat morrendo do parto, ela morre no parto, ou ela morre de parto, ou ela morre de tristeza, ou morre de loucura. Ou os três, morre de parto, de tristeza e de loucura. A criança que nasce, garotinha, e eles dão o nome dela de Catherine. Eles dão o nome, são muito criativos para dar nome. Durante quase toda a infância dela, a parte que a Ellen Dean descreve é a parte que ela mais se sentiu feliz, porque a nova Cat, ela é muito doce, ela tem muitos traços da mãe, de colorinha, mas ela é mais doce, mais fofa, não é tão selvagem. Até que o Edgar tem que sair, ficar uns dias fora de casa, a Ellen fica cuidando da Cat, e a Cat, claro, né, promete que não vai longe, e ela já estava afim de ir no pico dos morros, que eles têm uma visão do pico, uma questão dos personagens nesses livros, querer fazer coisas, eles têm uma vontade perturbada de cutucar. Ela sai, passa um tempo, a Ellen Dean fala, mano, essa garota devia ter voltado, tá muito tempo fora de casa, e sai pra procurar Catherine. Ela conhece o Harrington, que é o primo dela, filho do irmão da mãe dela, filho do Riddle. Fica meio assim, né, porque o Harrington, ele é bem bruto, grosseiro, ele não é um cavalheiro, mais simples. O Radcliffe moldou o garoto a ele mesmo, ele que criou Harrington. É descrito no livro como sendo um rapaz bonito, ele é grosseiro e bruto. Ele xinga, e ela fica meio assim, tipo, ai meu Deus, ele é meu primo. 12 anos se passam, a Isabela morre, deixando o filho Linton Radcliffe, que ela pede, deixa uma carta antes de morrer pro irmão dela, Edgar. Eles meio que mais ou menos se perdoam, ela perdoa ele por abandonar ela e ele perdoa ela por abandonar ele. Ela pede pro irmão que cuide do Linton Radcliffe, por favor. O Edgar vai lá buscar o menino, ele volta, a Catherine tá super feliz, poxa, agora eu tenho um priminho, tem alguém pra brincar comigo. Só que o menino, ele é um menino doente, todo molinho assim, ele quer ficar no sofá, quer ver um Netflixinho, entendeu? Ele quer comer um salgadinho, ele não quer fazer esforço. E a Catherine, ela é mais ativa. O menino Linton fica lá na fazenda um dia, até que o Joseph, cara religioso, vem buscar o menino. O Sr. Radcliffe tá mandando buscar o filho dele. Os caras são muito fofoqueiros, mano. O garoto acaba tendo que ir embora. A Catherine vê o primo dela durante meia hora. Ela pede, insiste pro Edgar que ela queria dar uma volta em um certo lugar. Ele não tá afim de ir, não quero sair, tá ligado? E aí ele manda a Ellen, que a Ellen não pode querer nada, né? Coitada. Claro que a menina vai na frente, toda felizinha, e não vai no lado escuro. E ela queria ir lá, ela consegue ir lá. E quando ela chega lá, ela encontra o pai da desgraça, o anticristo do sertão inglês, Radcliffe. Pra Catherine, ele parece ser um cavalheiro e ela não entende por que o pai dela e a Ellen esconderam isso por tanto tempo. Ele conta que ele é o tio dela. Ele casou com a irmã do pai dela. E o Linton, que tá lá, é o primo. Olha lá ele ali, sentadinho ali. Você não lembra do seu primo, Cat? Ele vai cercando a menina. Ela questiona a Ellen Dean, que tenta dissuadir, falando que o Radcliffe é uma pessoa ruim. Ela pergunta pro pai dela, o pai diz que o Radcliffe é uma pessoa ruim. E ela fala, tá bom, então vou ter que acreditar em você. Dentro da casa do Radcliffe, ele até conta pra Ellen Dean que o objetivo dele é que os dois primos se apaixonem, o Linton e a Catherine, para que eles se casem. Quando o Linton morrer pela doença que ele tem, o Radcliffe herde tudo que os Linton têm. Ele fala isso pra Ellen Dean. Tão desgraçado e arrogante e achando que o plano dele vai dar certo. Não tem medo. Radcliffe até fala, o Edgar tinha raiva do Radcliffe porque ele achava que o Radcliffe não era bom o suficiente pra irmã Isabela. O que é verdade, né? O Edgar consegue convencer ela a não voltar na fazenda do morro. A Cat
fala assim, não, beleza, não vou lá mais ver meu primo. Ela começa a receber correspondência do primo dela, e eles impedem ela de escrever de volta, pede que ela não tenha relação com o Radcliffe, não tenha relação com ninguém que more no morro, só que ela continua mandando correspondência para ele, e essas correspondências, elas viram cartas de amor, a Ellen acha tudo e queima. Mas a Ellen acaba pegando uma gripe, os dois, na verdade, ficam doentes, o Edgar fica doente e a Ellen fica doente também. A Cat, ela cuida a Ellen e o pai durante o dia e à noite, depois das 6 horas e tal. Lá 6 horas é noite, tá? Foge. Ela foge, vai lá pro morro. A Ellen descobre e a menina conta pra ela que, na verdade, era uma questão de obrigação ela ir pra lá, não é nem uma coisa que ela queria fazer. Não foi nem um pouco agradável estar lá. Eles se tratam muito mal. O Linton, ele é muito mimado e o Radcliffe fez questão de transformar o menino numa criatura detestável, para que ele pudesse também odiar a criança. Então ele é mimado, ele trata todo mundo mal e ele é muito egoísta. E ele também é doente. Ele precisa de uma babá 24 horas por dia. E a prima acaba tendo pena dele, tomando ele no colo. E ela sente que isso é ruim, mas ela tem dó dele. A Ellen descobre que a Catherine tá indo para lá, pro morro. O Edgar fica realmente doente. A Cat para de ir mesmo pro morro para cuidar do pai. Certo dia, o Edgar recebe uma correspondência do garoto, o Linton, falando para ele que ele sente muita falta da prima e gostaria de ver ela, e pelo menos um pouco, uma vez por semana, alguma coisa assim. E aí o Edgar, temendo que a menina ficasse sozinha depois que ele morresse, ele começa a pensar, o Linton podia ser um cara assim, legal. Ele falou uma vez com o garoto para nunca mais. Pode ser que ele tenha se tornado uma pessoa não tão terrível quanto o Radcliffe, e ele possa ser um pretendente para a menina e não ficar sozinha. E aí ele acaba cedendo, falando que ele não pode ir porque ele tá doente, mas que ele vai mandar a Ellen, né? A Ellen, coitada, presenciar todas as coisas horríveis que o Radcliffe é capaz de fazer. Elas encontram o garoto, escreve na carta, vamos dar um passeio e tal, só que quando elas chegam lá, ele tá todo amuado, caído, deitado no negócio, falando, não quero ir não, vamos ficar aqui sentadinho, olhando pras nuvens. Acabam achando que é chato, ele não quer conversar. Parece mesmo assim que ele tá obrigado a ficar lá. E ele tá mesmo. Então elas vão embora, falar, mano, a gente não vai mais lá não. Vamos uma próxima vez só pra falar que a gente não vai mais. Na segunda vez, o menino, ele tá todo esperto assim, tá com medo e parece apreensivo, finge felicidade, né? Uma felicidade extrema, esquisita. A Catherine fala, mano, o que tá acontecendo? Ele fala que ele queria que elas ficassem, que ele queria que elas entrassem na casa do morro, sendo que elas nem poderiam estar lá. E o menino fica puxando elas pra lá. A Cat entra, a Elendinha é empurrada pra dentro pelo Radcliffe e as duas são sequestradas por ele lá e ficam dias lá. Uma cena horrível e perturbadora, onde elas levam tapas, é separada da Cat. O garoto Linton conta pra elas que o Radcliffe quer que os dois se casem. Ele é super egoísta, a única coisa que ele não quer é apanhar do pai, ajuda o pai a fazer isso. A Elendinha fica presa num quarto lá por 5 dias. O Radcliffe consegue que os dois se casem. A Elendinha foge, vai pra granja, consegue chegar lá. O Edgar tá morrendo, super preocupado, ele não vê a filha há dias. O que contam na aldeia é que as duas tinham se perdido nos pântanos e poderiam estar mortas. Então o Edgar tá falecendo quando ela chega. A Ellen fala que ela vai buscar a menina, e a Cat tá presa no morro. Ela envia uns caras armados lá pra tentar recuperar a menina. Os desgraçados, os caras voltam falando, não, o Radcliffe, sabe o que o Radcliffe falou? Ele disse que ela tá doentinha e que tem que ficar lá para poder passar essa doença aí. Não dá para confiar nos outros para fazer nada não. O Edgar Linton, pressentindo que o Radcliffe, que ele tinha um plano diabólico, ele resolve mudar o testamento dele para que o Radcliffe não consiga nenhum dinheiro dela, caso o Edgar morra e ela seja a herdeira. Ele envia o garoto com esse testamento novo tal para o advogado, só que o advogado foi comprado. Ele foi comprado pelo Radcliffe. A Catherine consegue fugir, ela vai para a granja, consegue ver o pai antes dele morrer. E ele morre. Enquanto ela tá de luto, ele permite que ela fique na granja dos tordos. Mas depois ele vai buscar ela e tira ela arrastada de lá. A Ellen Jean fica na granja, mesmo querendo ir pro morro para ficar junto com a Cat. Ele não permite que elas fiquem juntas.
desgraçado. Quando a Cat vai pra lá, ela meio que vai ficar com o marido, né? O marido Linton, o doente. O Radcliffe simplesmente larga o filho, que o garoto podia dar pra ele já deu. Agora ele só precisa esperar que o garoto morra. A Cat fica tentando salvar ele daquele jeito inútil, né? Até que um dia ele morre. Ninguém chama um médico, ela não pode sair de lá pra tentar achar um médico e ele morre lá. E aí o Radcliffe vira o dono de tudo. Da Granja dos Tordos e o Morro dos Ventos Uivantes, tudo é dele. A herança deveria ser da Cat e do Harrington, que vira um serviçal assim, no morro. E é nesse meio tempo que o Lockwood chega lá. O Lockwood acha a Cat realmente muito bonita. O que a Ellen Dean diz pra ele é que ele poderia salvar ela disso, desse tormento, se ele casasse com ela, né? Tenta, né? Tipo, no final ele meio que desiste, assim. O Sr. Lockwood se despede do Radcliffe, fala que não vai voltar nunca mais. Meses depois, ele tinha alugado a Granja dos Tordos por 1 ano. Acaba tendo que voltar pra fazer uns negócios e volta pra aquela região. Ele fala assim, vou dormir lá, né? Eu aluguei o lugar. É um cara curioso. Quando ele chega lá, ele não encontra a Sra. Dean, tem outra mulher vivendo lá, outra governanta. Ele fala que ele é o patrão, que ele alugou. A mulher fala, beleza, fala que vai preparar alguma coisa pra ele, que ela não sabia que ele estava chegando, e que a Sra. Dean foi pro morro. Dá uma passada lá, em que eu já preciso acertar com o Radcliffe. Nesse momento ele já entende o que o Radcliffe é, muda completamente o modo como ele fala dele, prefere lidar com ele agora para não ter que lidar nunca mais. Quando ele chega, ele vê o Harrington e a Cat conversando, ela tá ensinando ele a ler e é uma cena fofinha assim, os dois estão bem bonitinhos juntos. Ele entra na cozinha e encontra a Sra. Dean, ela chama ele para tomar um café. A Sra. Dean conta o que aconteceu, que tudo mudou, que o Radcliffe morreu, graças a Deus. A Zila, que era uma outra governanta que estava no morro, foi embora e a Ellen Dean foi chamada para ficar lá no morro. Quando ela chegou lá, ela percebeu que a Cat tinha uma dificuldade de comunicação com todo mundo. Foi uma coisa que afastou o Lockwood também. Não queria falar com ninguém, ela estava muito chateada com tudo. Então, ela não gostava de falar com o Harrington, ela dava patada em todo mundo. A Ellen fala, mano, vocês dois são primos, né? Vocês deviam se dar bem, tá ligado? Ele não é uma pessoa ruim. Por várias vezes, ele tenta se aproximar da Cat, mas ela é uma pessoa arrogante. Acha que ele é burro por não saber ler. Mesmo ele tentando até aprender sozinho pra impressionar ela xinga ele e acha que ele é menos que ela. A Ellen fala, mano, você não é uma coisa legal de você fazer com ele. Ela acaba ouvindo o que a Ellen Dean falou e dando uma chance. Ela tenta ensinar ele a ler e o Radcliffe vendo isso acontecer, porque na verdade o Harrington ele é o projeto da vida dele. No final, Radcliffe percebe que ele não tem mais nada pra fazer ali. Não tem mais de quem se vingar. Ele perdeu tudo há muito tempo e a única coisa que movia ele era a vingança. Não pensava em mais nada a não ser isso. A vingança de não poder ter ficado com a Cat. Ele para de comer, fica louco, como ela ficou, igualzinho, ouvindo a voz dela, e chamar por ele, ele morre. Morre também de tristeza, de loucura. Cat fica dona de tudo, ela recebe tudo, por ser a única herdeira, e é assim que acaba. Emily Brontë, ou Emily Brontë. Tragédia, isolamento e imaginação. Emily Brontë nasceu em 30 de junho de 1818. Ela era a quinta filha de Patrick e Maria. Eles tinham 6 filhos: Charlotte, Anne, Maria, Elizabeth, Emily e Branwell. O pai era vigário, rígido e disciplinado. Emily perde a mãe com 3 anos. E as crianças passam a ser cuidadas por sua tia, Elizabeth, metodista e religiosa, em uma casa em meio aos charcos de Yorkshire, Inglaterra, onde são criados em liberdade, brincando nos arredores selvagens e mergulhando em intensas leituras. Elizabeth, Charlotte e Maria são enviadas para a escola dos filhos do clero em 1821. E em 1824, aos 6 anos, Emily também ingressa na escola. As condições insalubres e tratamento severo na escola resultam na morte de Maria e Elizabeth por tuberculose e febre tifoide em 1825. Emily e Charlotte foram retiradas da escola
e a sua educação a partir daquele momento foi autodidata. Patrick, o pai das crianças, permitia que elas lessem qualquer coisa: poesia, literatura, filosofia. Os que restaram, Charlotte, Emily, Annie e Branwell, criaram juntos um mundo fictício. Eles jogavam um RPG. A campanha se passava no reino de Angria, e assim como no jogo, as histórias evoluíam no decorrer dos dias. Emily e Annie criaram Gondal, um projeto mais sólido e em formato de poesia e narrativa. E lá, Emily desenvolve heróis bem parecidos com Radcliffe, apaixonados, impulsivos, bravos, antissociais, capazes de atos terríveis para alcançar seus objetivos. Com 17 anos, ela ingressa na Holyhead School, onde Charlotte trabalha como professora. A timidez e introspecção, além da saudade dos charcos, dificultam sua permanência e ela abandona a escola depois de 3 meses. Emily, em 1938, tenta lecionar, mas não suporta a rotina de trabalho exaustiva e emocionalmente desgastante. Então, regressa para casa, se incumbindo de afazeres domésticos. Em 1842, Emily e Charlotte viajam para Bruxelas, Bélgica, para estudar línguas. O dono da escola fica impressionado com Emily pela sua inteligência, capacidade de argumentação e também pela sua teimosia, incomum em homens e raramente encontrada em mulheres. Ele diz que a Emily deveria ter sido um homem, um capitão de um navio. Pela teimosia que ela tinha, nada nunca ia conseguir minar sua vontade. Em 1844, Charlotte e Emily tentam abrir uma escola e não obtêm muito sucesso. As irmãs Brontë publicam seus poemas em 1846 com seus pseudônimos masculinos Currer, Alice e Acton Bell, que recebem elogios, sobretudo os poemas de Emily, mas eles não vendem muito. Os temas dos poemas da Emily refletiam a sua conexão com a natureza, temas morais, solidão e a sua espiritualidade, forças que transcendiam a vida cotidiana. Ela finalmente consegue publicar, em 1847, o seu único romance, O Morro dos Ventos Uivantes, com o pseudônimo de Alice Bell, que é mal recebido pela crítica. Diziam que era perturbador, violento, grosseiro. Depois de 30 anos, ele foi revisto e até hoje ele é considerado uma das maiores, se não a maior obra inglesa da história. Branwell, seu irmão, falece em 1848. Emily contrai tuberculose e se recusa a receber tratamento médico, dizendo que pode se curar sozinha, e ela falece em dezembro do mesmo ano, 1848. Ela tinha 30 anos. Pelos relatos, Emily é descrita como introspectiva, independente, complexa, tímida e reclusa, antissocial e autossuficiente, profundamente conectada com a natureza, desinteressada pelas superficialidades sociais da época. Ela possuía um espírito indomável, acostumada com as dores físicas e emocionais, uma vontade inflexível, tinha sua própria visão do mundo, mesmo que isso a tornasse totalmente incompreensiva. Tinha uma ligação espiritual com a natureza, seu lar e os charcos. Ela era uma força indomável, selvagem, que alternava entre o amor e o ódio. Ela era muito ligada aos seus irmãos e dificilmente expressava seus sentimentos guardados e remoídos dentro de si. Li esse livro no ano passado, eu tinha 29 anos e a Emily publicou com essa idade e morreu com a idade que eu tenho. Esse livro foi muito estranho para mim. A primeira impressão que você tem dele é realmente isso, ele é bem grosseiro e agressivo, um choque. Acredito que esse era o objetivo mesmo. O amor é estranho. Eu queria ler o livro porque ele é o livro preferido do Edward e da Bella, do Crepúsculo. Eu ainda não entendi porque é o livro preferido dele, mas com certeza é um dos melhores livros que eu já li. Acabei gostando mais dele na segunda vez. Tem livros que você não está pronto ainda e tem livros que eles são muito grandes para serem entendidos da primeira vez. Eles não são histórias simples. Você tem que, assim como os personagens, doar para a história inteiramente. Você tem que estar aberto para ela,
Como a paixão dos dois é muito louco, porque você não pode dizer que o Radcliffe é uma pessoa egoísta. Parece que sim, mas ele não é. Uma pessoa que se doa inteiramente para alguém, doa a vida inteira. O Radcliffe doou a vida inteira dele para Cat. Como que isso pode ser egoísmo? Então o amor é muito estranho. Tem muito isso nesse livro, essa questão do amor e do ódio, que são a mesma coisa, mas são opostos ao mesmo tempo. Amor e ódio, prisão e liberdade. O amor é prisão, amar é uma prisão. O Linton é uma prisão e o Radcliffe é uma prisão também. Amor e liberdade são opostos, ou também são libertadores. Amar alguém pode ser visto como uma prisão, odiar essa mesma pessoa pode ser visto como libertador, mas também pode te aprisionar a esse ódio. Obsessão, ódio e frustração. A natureza, ela é pacífica, ela também pode ser uma tempestade, ela tem dois polos, tá ligado? A selvagem, a coisas selvagens. A natureza não é inteiramente boa, ela tem dois lados, ela é dual, ela cura e ela envenena. Ela é paixão, mas ela também é ódio. Ela não é boazinha, assim como Radcliffe. Não preciso nem falar dessa questão da vingança, dele não ter conseguido ficar com a Catherine, que isso determinou o resto da vida dele inteiro. Tem uma questão no livro que são os cães e como a dinâmica funciona da família, a dinâmica de dominação. Então existe o cão maior, o dominante, que seria o pai das crianças. Sir Ernest Shaw, né, ele descreve que ele era uma pessoa boa, mas que ele era muito rigoroso com as crianças. E isso é refletido no livro como se fosse uma questão de liberdade para Catherine também. Ela sente uma necessidade enorme de viver sem as frustrações da dominação do pai ou da dominação da religião, que era uma coisa que existia na vida da Emily. O pai dela era vigário, provavelmente isso influenciou muito no modo como ela pensava. Tanto é que as poesias dela falam muito sobre Deus, sobre a natureza, como seu lugar de meditação. A vida. A vida, acredita, não é sonho, tão negro quanto os sábios dizem ser. Frequentemente, uma manhã cinzenta prenuncia tarde agradável e soalhenta. Às vezes, há nuvens sombrias, mas é apenas em certos dias. Se a chuvada faz as rosas florir, oh, por que lamentar e não sorrir? Rapidamente, alegremente, as soalhentas horas da vida vão passando. Agradecidamente, animadamente, goza-as enquanto vão voando. E quando por vezes a morte aparece, e consigo o que de melhor temos desaparece. E quando a dor se aprofunda, e a esperança vencida se afunda. Oh, mesmo então a esperança há de renascer, inconquistável, sem nunca morrer, alegre com a sua asa dourada, suficientemente forte para nos fazer sentir bem. Corajosamente, sem medo de nada, enfrenta o dia do julgamento que vem, porque gloriosamente, vitoriosamente, pode a coragem o desespero vencer. A relação familiar entre eles, como cães também, eles não têm uma vida social fora do convívio familiar. Então, é muito interessante que para ela só existam, para Catherine, verdadeira, a número 1, só existem duas opções, ou ficar com Linton ou ficar com Radcliffe. Outro ponto que não existe liberdade, ela está aprisionada entre esses dois extremos. O Radcliffe acaba virando um cachorro territorialista. A ambição dele para se vingar da Catherine é dominar o lugar como um cachorro, estender a propriedade dele, os domínios dele. Quanto à escrita do livro, ele é narrado quase que inteiro pela Ellen Dean,
tem umas partes que troca para o Lockwood, mas são bem poucas. Como a Ellen Dean é uma narradora, ela viveu aquilo, ela não é onisciente e nem onipresente. Então ela não sabe os pensamentos das pessoas. Os pensamentos que são descritos no livro são só achismos dela mesma, aquilo que ela percebe dos personagens, pela percepção aguçada que a Ellen Dean tem dos personagens. Ela descreve os comportamentos como reações daquilo que ela acha que os personagens estão pensando. A Ellen Dean, embora ela seja uma pessoa humilde e uma empregada, ela é uma pessoa estudada, ela gosta de ler. O modo como ela conta, eu sinto que existem regionalismos, mas como foi traduzido, não sei como que as pessoas do interior da Inglaterra em 1800 e pouco falavam, então eu não tenho certeza se existem regionalismos ou não, mas eu acredito que existam algumas palavras sim. Ela tem vocabulário e a escrita dela, para mim, está longe de ser simples, embora ela use palavras simples de fácil entendimento, as sentenças longas, são 3 ou 4 frases escritas até o ponto final. Não são sentenças curtas, o que dá a entender que existe uma ideia a ser desenvolvida naquele parágrafo inteiro, sem afirmações. O intuito da frase é te convencer de alguma coisa. Eu acredito que a Ellen Dean seja a melhor personagem para contar essa história, sendo que ela é a pessoa menos afetada e imparcial também de toda a história. Sendo assim, ela poderia abordar mais lados, sendo que a história não é dela, ela está contando a história de outra pessoa, de outras pessoas. Existe uma troca entre os narradores nesse livro, entre o Sr. Lockwood e a Ellen Dean, e ela é feita maravilhosamente bem e bem natural. Eles não usam nenhum tipo de diferença de fonte. Quando é o Sr. Lockwood falando, ele fala a frase da Ellen Dean, tananana, disse Ellen Dean. E aí a gente já sabe que é o Sr. Lockwood que está sendo o narrador nesse momento. E quando a Ellen Dean começa a falar, ele diz que ela está começando a falar, ela começa a falar, e a gente já sabe que a partir daquele momento é a Ellen Dean narrando a história. Ela para algumas vezes para explicar para o Sr. Lockwood os motivos que levaram ela a fazer o que ela está fazendo, também de uma forma bem natural. Embora sejam opiniões dela durante o livro, ele não é um texto engraçado, divertido, é bem sério desde o começo até o final. Existem algumas opiniões da Ellen que podem ser engraçadas, mas como um todo ele é um texto sério. Eu queria muito ter lido esse livro antes de escrever o meu primeiro livro. Na verdade, ele ia ter me ajudado a fazer cenas mais macabras e tensas. Ia ter sido muito legal. Esse livro foi muito difícil para mim no começo. Eu não gosto de nada que seja muito violento. Tem uma questão hoje em dia de eu tentar limitar essas coisas, mas eu acredito que depende muito de como você leva aquilo que é apresentado, do filtro que você faz ou da visão que você tem. Aquilo pode te influenciar negativamente ou positivamente, abrindo a sua mente para outras possibilidades. Esse livro ele é muito pessoal. Eu acredito que o Radcliffe e a Cat, eles dizem que em algumas biografias da Emily, ela teria alguém que fosse tipo Radcliffe na vida dela, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que os dois representavam uma só identidade que ela tinha, conflitante e dual dentro de si mesma. E eu acho que o livro fala, acima de tudo, de liberdade. A vida dela foi uma busca incessante por isso. Não queria viver da forma como as pessoas queriam que ela vivesse, pela parte religiosa quanto a parte social. Ela era uma mulher em 1800 que ainda não tinha arranjado um marido, por exemplo, com 30 anos. Isso acabou, acredito que, fazendo parte do enredo, essa questão da liberdade. Ela não viveu da forma como ela queria e provavelmente ela também não sabia a forma que ela queria viver. Assim como a primeira Catherine não sabia o que ela queria fazer com a vida dela. Se ela queria ficar com o Radcliffe, que representava a liberdade, ou se ela queria ficar com o Linton, que representava uma segurança social. Eu acredito que ela tenha passado por esse momento e eu acho mesmo que as pessoas que têm a minha idade deviam ler esse livro.
e tentar tirar o melhor dele, porque ele é um livro realmente intenso. Eu lembro que a primeira vez que eu li ele no ano passado foi interessante isso, porque existem livros que eu largo, mas esse livro, ele me prendeu. Eu queria saber, embora as cenas fossem violentas e eu ficasse até às vezes mal e com raiva de vários personagens, eu acredito que exista uma questão de destino. Reunir as 3 famílias, né? O Warner Shaw, o Radcliffe e os Linton, e uma família feliz. Que talvez o Radcliffe seja só uma espécie de cola. Bom, eu acho que assim, acho que acabou. Chega, né? Eu não assisti os filmes. Acredito que existem pelo menos umas 4 ou 5 versões do próprio livro e existem versões de outras nações, que eles mudam algumas coisas, mas basicamente é a mesma história. Se vocês quiserem assistir essas coisas, mas leiam o livro, gente, leiam o livro. Mesmo que você seja um adolescente, uma criança, e esteja procurando uma forma de você ler esse livro rápido assistindo esse vídeo, assista o vídeo, mas leia o livro. Não precisa ler agora, mas bota ele nas coisas que você precisa fazer até o fim da sua vida. Ele é o tipo de livro obrigatório. E leia o meu livro também. Ele é de vampiro. A questão da Bella e do Edward fazerem essa ponte entre Morro dos Ventos Uivantes deve ter uma análise melhor do que essa que eu vou falar. O próprio Radcliffe faz referência, pelo menos umas 2 vezes no livro, sobre beber o sangue dos inimigos ou sobre morrer com a outra pessoa. Quando um vampiro se transforma, ele não morre, ele fica eternamente com você. Quando o diretor da escola lá fala que ele acha que a Emily devia ter sido um homem e devia ter sido um capitão, eu acredito mesmo que ele estava tentando dar mais oportunidade para Emily, porque realmente nessa época mulheres não poderiam nem escrever, mas ela jamais poderia ter feito esse livro se ela fosse um homem, e ela jamais poderia ter feito um livro se ela tivesse outra vida, se ela fosse outra pessoa. Ela só poderia ter feito esse livro se ela fosse ela mesma. Como eu já disse, ele é considerado um dos maiores livros da história inglesa. Eu não acho que ela deveria ter sido nada além daquilo que ela foi, embora as pessoas falem na biografia dela que ela era uma pessoa difícil, teimosa demais. Ela só poderia fazer o que ela fez sendo o que ela era naquele momento. Eu acho que ela deveria ter sido ela mesma, e foi o que ela fez. Então, foda-se. Sinceramente, eu vou levar a Emily pra mim como sendo uma inspiração. Ela parou de se preocupar muito com aquilo que os outros pensavam. Imagina você escrever um livro que você tem noção de que vai ser mal visto. Você sabe, porque você é mal vista. Imagina a força que uma pessoa tem que ter para fazer isso. Eu não acho que um capitão tem essa força. Eu acho que é muito fácil você fazer o que esperam de você.